Paulistão, por causa da pandemia, era difícil acreditar que o Corinthians chegaria à final, não é mesmo? Mas chegou. E o Edgar Alencar conta pra gente agora como foi essa evolução. Apresentando o Corinthians, finalista do campeonato. 7 jogos de invencibilidade, 4 vitórias seguidas, 6 gols marcados desde a retomada do Paulistão, nenhum sofrido. Meses, as manchetes eram essas. Corinthians leva virada. Empata nos acréscimos. Corinthians segue na lanterna. Corinthians em situação difícil. Se a paralisação foi longa, a pré-temporada na volta curta, depois que recomeçou está sendo um jogo atrás do outro. Em que momento, então, o time conseguiu se transformar desse jeito? Claro que é difícil apontar só um motivo, mas o caso do Corinthians passa por muita conversa, virtual inclusive. Esse período que nós ficamos afastados aqui dos treinamentos, dos jogos, fez com que nós tivéssemos reuniões virtuais, onde a gente pôde expor um pouco a opinião, o próprio Thiago também expor a opinião dele, da comissão, para a gente entrar num consenso e conseguir enquadrar realmente no que o Thiago projetava para a equipe. A gente pôde trocar ideia, expor o que a gente pensava sobre o nosso primeiro semestre e obviamente que depois de tudo isso, depois de um trabalho já de um entendimento da comissão, agora com esses 30 dias de preparação, a gente se sente muito mais tranquilo e muito mais habituado à maneira de pensar da comissão. Gol do Corinthians! Esse crescimento passa também pela escalação do time. Na primeira final, por exemplo, Thiago Nunes deve repetir os 11 titulares pela terceira vez seguida, algo que ainda não aconteceu desde que assumiu o cargo no início do ano. Bom lembrar que essa final já começou fora de campo por causa da divergência do protocolo de saúde. A Federação Paulista já deixou claro que, do ponto de vista médico, não tem ninguém errado nessa história. Mas eu perguntei ao Ramiro como se sente um jogador confinado desde o começo ao saber que o adversário não está fazendo o mesmo. Eu, particularmente, com um filho recém-nascido e minha esposa em casa, obviamente que gostaria de estar ao lado deles, mas a gente sabe que essa distância, esse afastamento é por um bem maior. E aqui dentro do clube, não vou te dizer optaram, porque eu acho que quando existe protocolo e existe uma regra vindo de cima, a gente tem que cumprir. Uma rivalidade de 103 anos, ainda mais decidindo o estadual pela 7ª vez, nunca vai ser só mais um clássico. Nós temos que ter o prazer de jogar um jogo desse. Nós temos que estar totalmente focado, deixar isso também fora de campo e concentrado totalmente no que nós devemos fazer para vencer o jogo e ser campeão. Acho que isso é favoritismo, peso de camisa, papel, que time que é melhor, o time que é pior. Isso daí não entra em campo e o que vai determinar é quem fazer melhor dentro dos 180 minutos. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos colocar já os meus parceiros aqui para a gente trocar uma ideia sobre o derby dessa noite, primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, começando com André Lofredo, diretamente da sua residência. Chegou o dia, Lof. Tudo bem aí? Pois é, Janaína, tudo bom. Queria dizer que eu sempre acreditei, deixava bem claro que sabia que o Corinthians ia se classificar, chegar a essa final. Janaína, eu tenho que admitir... Não, veja só, eu tenho que admitir que desde 2017 eu tenho muita desconfiança de tudo o que acontece no Corinthians, assim. Não tratei como quarta força em 2017, quer dizer, não chamei de quarta força, tratado. E o Corinthians foi campeão e a partir daí abriu uma sequência não só naquele ano título brasileiro também. Então, assim, eu devia começar a repensar. Pois olhar, né? Perceber Porque que o Corinthians, são 4 tá temporadas e parece que o coleguinha não tá aprendendo ainda a lidar com o Corinthians. Com o Corinthians, eu tô com dificuldade de... porque deve ter realmente alguma coisa de diferente, porque a gente não vê futebol, e talvez não veja nem muito agora. Acho que o Corinthians joga melhor do que jogava no começo da temporada, isso sem dúvida. Mas não é nada espetacular, não é nada sensacional. São gols de um jogador que está crescendo muito, que vem com a bola dominada e chuta de fora da área, e está contando com a falha dos goleiros adversários, mas aí não é problema dele, o Ederson
tem que arriscar, que quem chuta no gol é que faz, né? Nunca vi fazer gol sem chutar, então ele tem que arriscar mesmo. E outros lances de bola parada, cruzamento na área. Não é um futebol vistoso, não é um futebol para a gente dizer, olha, esse time é um time empolgante, mas é um time que chega, e aí eu acho que tem um pouquinho de força de camisa, sim, tem um pouquinho de tradição. Não vamos dizer que essas coisas não existem no futebol, porque elas existem. Vamos lá, vou trazer a Fabiola aqui para o nosso papo. Fabiola, o Loffredo já começou com declarações impactantes. Eu gosto quando alguém abre uma frase falando assim, eu preciso reconhecer, né? Repensar. Repensar, exatamente. Está repensando há 4 temporadas já. E ele que o Corinthians não dá para duvidar, não é isso, Fabiola? Bom dia, Jana. Bom dia, meu amigo Loffredo. Já recebo mensagens aqui pedindo para o Loffredo continuar desacreditando no Corinthians, porque tá dando certo pro Corinthians. Então, à medida que ele questiona o Corinthians ganha e assim os corintianos ficam felizes. Acho que esse jogo é muito importante pro Corinthians, mas é mais importante pro Palmeiras, que de 12 derbys só venceu 2 até aqui. A gente vai falar muito ainda desse clássico, mas, viu, Loff? Eu já vejo o Thiago Nunes já montando suas pecinhas ali, e a gente vai falar disso. Apesar de você discordar, né? Você acha que é o mesmo Corinthians de sempre? Não acho que é o mesmo Corinthians. Eu só não acho que seja um Corinthians apenas do Thiago Nunes. Eu acho que é um Corinthians do Corinthians. Então, sabe o que me chamou a atenção na reportagem do Edgar Alencar? Um momento em que, acho que foi o Ramiro que falou assim, a gente teve tempo para conversar. O que me parece que, assim, que depois que eles voltam, né, para esse período de treinamento antes da retomada do campeonato, eles se sentiram também ouvidos, eles conseguiram se posicionar, ouviram mais também, e aí houve ali um equilíbrio entre o que a comissão técnica desejava e o que os jogadores, de repente, deixaram claro que era possível fazer num primeiro momento. E até conversar por isso, entre talvez eles, as coisas né? começaram a dar certo. Tá. Os pontos. Não dá para treinar bola parada no papo. Tá? Isso aí é impossível. Vamos posicionar melhor aqui, assim, ok. Mas, assim, efetivamente treinar bola parada no papo, não acho que dê resultado. O Corinthians começou com basicamente o mesmo time que terminou, que parou. Surgiu um jogador nesse meio tempo, que como foram poucos treinos também, não deu para avaliar um jogador novo que entrava na equipe. Que foi colocado, não entrou como titular contra o Palmeiras, mas mostrou que tinha boas condições. E aí, a partir daquele momento, entrou como titular e mudou a equipe. Então, também não sei se isso foi resolvido no papo. Olha só, o Ederson, aqui nesse período de isolamento, ele está voando. Não é. Então, assim, ele surgiu num pequeno momento de treino que o Corinthians teve e colocado no time por algumas circunstâncias, porque a ideia inicial era Gabriel e Camacho. E aí ele vai lá e se impõe e se transforma no jogador que está fazendo a diferença para o Corinthians. Então, assim, claro que tem muita coisa que pode ser ajustada no papo, mas acho que é muito mais o campo e muito mais as surpresas que o Corinthians, nos últimos 4 anos, tem nos apresentado. Se você pegar o time de 2017 e analisar individualmente, você jamais iria imaginar que aquele time se tornaria campeão paulista e campeão brasileiro com um técnico iniciante. Você não conhecia também o trabalho que aquele técnico poderia desenvolver. Então, surgiu algo de diferente que mudou a análise. E nesse momento acontece novamente. E tem muito a ver, Jana, da personalidade do Thiago Nunes também. Né? Diferentemente do nosso amigo Loffredo, que é inteligente e admite que às vezes a gente erra mesmo. A gente pensa uma coisa, acontece outra, é normal. Né? Mas a grandeza está em admitir que estava se equivocado. Tem treinador, gente, que morre com a cabeça dura e tentando aquilo que está vendo que não está certo. E o Thiago Nunes não é esse perfil. Então, por exemplo, ele pede o Sid Clay. Sid Clay não vai bem. Ele banca o Carlos Augusto na lateral esquerda. Esse é a mão do Thiago Nunes ali. Falou, vou manter o Carlos porque ele está bem, né? E Sid Clay fica ali como opção, às vezes sendo usado até no meio.
o Danilo Avelar como zagueiro, né? O Fagner jogando bastante adiantado. Ele já era um jogador que atuava bastante no ataque, mas agora o Fagner tem sido usado muito para poder ir à frente. Inclusive, tem números incríveis aí no Paulistão, apesar de muita gente questionar o Fagner, o estilo de jogo dele, mas a verdade é que o Fagner tem números excelentes no Paulistão na temporada. Então, acho que o Thiago Nunes é um cara inteligente para entender. Por exemplo, acho também que o Cantillo não começa hoje jogando, mas certamente ele vai estar no time. Sim. Agora, onde ele vai colocar, vai encaixar o Cantillo, eu não sei. Mas o Thiago Nunes é um cara inteligente e é capaz de mudar. Você não acha também, Lofredo, que de repente quando ele chega já, tipo, tirando do time 2 jogadores que eram ali referências, né? Tipo, falando de Jadson e de Ralf. E aí dá um choque ali de realidade nos jogadores que, de repente, eles levam um tempo para abraçar as ideias do treinador. O que você falou que eu não ouvi? Ô, provocador, eu não falei isso. Eu falei que eu não tiraria o Ralf do elenco. Você deixaria tem razão. ele no elenco. Você tem razão.